Então abra sua Bíblia em João capítulo 1. Estamos dando continuidade, à lição Conheça o Verbo. Raiane, você conhece Jesus? Sim. Creio que sim, muito bem. Dona Inês, a senhora conhece Jesus? Eu acho que sim. Muito bem, essa pergunta é a pergunta mais importante, de suma importância, porque nós estamos nesse estudo justamente para isso, para conhecer Jesus cada vez mais, melhor e ter um relacionamento com Ele, amém? Conhecer Jesus sem amar não vai dar certo. Mas nós não podemos amar Jesus sem conhecer também. Então precisamos conhecer para amar. E precisamos amar por conhecer. O foco é o relacionamento nosso com Jesus. Então realmente nós vamos conhecer Jesus através desse estudo bíblico. Amém? Então, na aula passada nós falamos, que antes de começar, uma regra para aprender a estudar a Bíblia é procurar as palavras e ideias repetidas no livro. Então esta é a mensagem ou ideia ou assunto principal do escritor bíblico. Então no Evangelho de João as palavras que você vai encontrar são vida, luz, crer, sinais, testemunhas e verdade. E aqui no capítulo 1, a palavra que se repete bastante é o verbo. E a ideia central do Evangelho de João, como nós já vimos na aula passada, no capítulo 20, versículo 30 e 31, é que Jesus fez sinais, deu todas as provas para que nós possamos nele crer e ter a vida eterna. Amém? Então, tudo que Jesus fez, falou, é verdade, aconteceu de fato. Ele viveu daquela forma, ensinou aquilo, impactou as pessoas. E agora nós temos o testemunho de tudo isso escrito no Evangelho de João. E nós podemos ler, crer, obedecer e ter a vida eterna por meio de Jesus. Amém? Então, João capítulo 1, versículo 1 a 4 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então nós já aprendemos que verbo significa palavra, mensagem, discurso, voz, ditos, estudo, questão, mensagem, é isso? Ou seja, o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo que Jesus é o meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Amém? Jesus, vindo em carne, vivendo como ser humano, ensinando a vontade do Pai, morrendo na cruz e ressuscitando, enviando o seu Espírito sobre os seus santos apóstolos, agindo por meio deles. Então é o que? É o grande discurso de Deus para que nós possamos conhecer Deus da maneira que Deus deseja. Amém? Então o verbo significa a comunicação de Deus com os homens. É Deus se revelando ao ser humano de uma maneira completa e total e definitiva e final por meio da encarnação do verbo, da encarnação da mensagem, de Jesus ter vindo na forma humana, não só trazendo as palavras de Deus, mas ele mesmo sendo a voz de Deus que o homem precisa ouvir. Amém? Então esse é o sentido de verbo, um sentido muito profundo. Por quê? Porque se eu tenho que ouvir alguém, esse alguém é Jesus. Se eu tenho que mirar em alguém, no exemplo de alguém, esse alguém é Jesus. Se eu tenho que seguir os passos de alguém, esse alguém é Jesus. Amém? Porque através dele, Deus se comunica conosco. Então Deus tem uma voz, um discurso,
para cada indivíduo da mesma forma. Deus não fala com o ser humano, cada um de um jeito, de uma maneira, do jeito que a pessoa quiser. Não. Deus não faria tantos rodeios assim. Ele veio no momento da história, se tornou um ser humano na pessoa de Jesus e revelou toda a sua graça e verdade. E quando nós estamos focados em Jesus, nós conseguimos entender a voz de Deus para nossas vidas. Amém? Então, nós vemos que por que nós devemos prestar atenção nessa mensagem que se fez carne, que habitou entre os apóstolos, e eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que nós temos que focar nesta mensagem, que é a pessoa de Jesus? Porque o Verbo era Deus. Então Jesus é divino. Amém? O resto é humano. Maria é humana, Paulo era humano, o apóstolo João era humano, João Batista era humano, mas o único que era Deus, revestido de carne, em forma de homem, é Jesus. Então, quando nós estamos focando em Jesus, estamos focando em Deus. Então, por isso nós devemos prestar atenção somente na pessoa de Jesus. Amém? E durante quanto tempo o Verbo existia? Sempre existiu. Sempre vai existir. Ele é estável, imutável, nele não há variação, sombra de mudança. Então seguir Jesus é bom, porque ele nunca vai me decepcionar. Eu nunca vou chegar para Jesus e ele vai dizer para mim: não, antigamente eu queria isso de você, agora eu quero outra coisa. Mudei de ideia. Não, porque ele sempre existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ele é eterno. Ele é eterno. E a vontade dele é perfeita, é sublime. Então em Jesus nós temos a estabilidade espiritual que nós precisamos. E Deus fez todas as coisas por meio do quê? Por meio do Verbo. O que isso tem a ver conosco? O apóstolo João está querendo comunicar que o Verbo é poderoso. Se eu vou prestar atenção na mensagem de Deus por meio de Jesus, então eu posso ter certeza que todas as promessas de Jesus serão concretizadas, se depender de Jesus. Amém? Todo o poder está contido na mensagem de Deus por meio de Cristo. Então essa mensagem é poderosa. É poderosa para fazer a nossa vida uma vida espetacular, além da nossa imaginação, uma vida de poder, de sabedoria, uma transformação completa, uma nova criação. Por quê? Como é que eu posso ter certeza que Jesus é tão poderoso assim, que ouvindo a Ele, imitando a sua vida, seguindo os seus passos, algo muito espetacular vai acontecer? Porque tudo foi feito por meio dele. Então, em outras palavras, ele também é criador do universo. Amém? Ele é divino, ele é eterno, ele é poderoso como criador, e se tudo foi feito por meio dele, então ele pode fazer da minha vida o que precisa ser feito. Ele pode mudar o que precisa ser mudado. Amém? Ele pode transformar cada área da nossa vida naquilo que ele mesmo pretende, se nós nos sujeitarmos, nos submetermos e ouvirmos apenas a sua pessoa, como voz de Deus para nós. Amém? E olhando o versículo 4, que mais é o verbo? Fonte de vida. Fonte de vida e de luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então nós queremos ter vida? Queremos? Que tipo de vida nós queremos ter? Uma vida boa.
uma vida com alegria, com satisfação, com propósito, com ajuda nas fraquezas, com sabedoria, com consciência limpa, com poder espiritual, com paz interior. Queremos. E nós podemos, porque Jesus é vida. Amém? Ele tem vida para nos dar. Então, focando nele, estamos focando na fonte de vida, né? E quando eu morrer, eu quero ter a vida eterna com Deus no céu. E se eu conhecer Jesus, isso é possível, porque a vida está nele. Então, quem crê nele, né, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele, nunca morrerá eternamente. Nós cremos isto? Então nós cremos no Verbo. E se nós cremos no Verbo de Deus, que é Jesus, a voz, a palavra, o discurso, a mensagem de Deus para nós, então não tem por que a gente ficar apegado, né, a tradições religiosas, né, a pastor, a padre, a profeta, a guru, né, a criação dos nossos avós. Não tem nada disso. O foco nosso é Cristo, porque a vida está nele, e essa vida é a luz dos homens. Então a luz dos homens é o Verbo. Então, se eu quero ser iluminado, eu tenho que chegar para ele. Agora os homens estão dizendo que eles são a luz, né? Seu pastor, seu profeta, seu guia, seu guru, eles põem uma placa e diz: entre aqui todos os seus problemas serão resolvidos. Milagre. Porque eu vou escrever o seu nome não sei aonde, vou levar não sei para onde, vou fazer não sei o que, derramar não sei o que. E aí tudo vai ser diferente. O que eles estão dizendo? Que eles são a luz. Mas é mentira. Eles são faíscas no meio da escuridão. A luz é Jesus. E como eu disse na aula anterior, Jesus não é propriedade de ninguém. Ele não está confinado a um lugar, às palavras, né, mágicas de uma pessoa. Jesus é o proprietário. E você pode ter acesso a ele através da palavra escrita. A palavra escrita, que é a Bíblia, te remete à palavra viva, que é a pessoa de Jesus. Amém? E aí nós temos o resultado, que é viver na luz. Então, Jesus é a luz como o sol do meio-dia na vida do homem. Então, não troque a luz verdadeira por luzes falsas. O Verbo está diante de nós na Escritura. Amém? Então, se Jesus é Deus, se Ele sempre existiu, se Ele criou todas as coisas e se Ele é a vida e a luz, então por que a humanidade ainda está nas trevas? Da ignorância, do pecado, né? Por que a humanidade não tem a vida que deveria ter? Bem, porque não conhece o Verbo, né? Nunca ouviu a voz de Deus mesmo por meio da pessoa de Jesus. Então o problema não está com a mensagem que Deus enviou ao mundo. O problema não está com Deus nem com Jesus. O problema está na maneira como as pessoas recebem essa mensagem, ou como elas se comportam diante do Verbo. Cada um que interpreta de um jeito. E é um problema isso, né? Então nós precisamos, né, entender como sair das trevas e entrar na luz. Como entrar na luz? Como sair das trevas, entrar na luz e nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então vamos ler versículos 5 a 13. Lucas, pode ler para nós. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não a recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Muito bem. Então, o versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas
e as trevas não prevaleceram contra a luz. Então, neste versículo, nós temos duas palavras que são contrárias e opostas. Quais são? Luz e trevas. Luz e trevas. Luz e trevas. Então, ou nós estamos na luz mesmo, de verdade mesmo, Sim, ou nós ainda estaremos nas trevas, né? Se uma pessoa está nas trevas e ela não admite que está nas trevas, se uma pessoa está nas trevas e teima dizendo que está na luz, isso ajuda ou prejudica a pessoa? Prejudica, porque se ela está nas trevas, mas não admite, engana-se achando que está na luz, ela não vai dar nenhum passo em direção à luz verdadeira. Então é mais sábio o homem admitir: eu estou nas trevas, mas eu quero entrar na luz. Eu estou nas trevas, mas eu quero sair das trevas, entrar na luz e me tornar um filho de Deus. É mais sábio admitir, porque aí nós podemos o quê? Dar os nossos passos em direção à luz verdadeira. Amém? Então, quem está na luz? O Verbo está na luz. A palavra, né? A mensagem de Deus, o Cristo. Deus, o Criador, está na luz. E a vida está na luz. E quem está nas trevas? O homem está nas trevas. Né? Então, eu sou ser humano igual a você. Eu preciso da luz tanto quanto você. Concorda? Então, homem por homem é a mesma coisa. Então, você não pode seguir um homem, por mais carismático que a pessoa seja, né? Por mais talentoso que a pessoa seja, né? Por mais boa lábia que a pessoa seja, alguém disse aí, né? Então, quer dizer, não, né? Você não pode seguir um homem. Você tem que seguir a luz. Deus, o Criador, a vida, o Verbo, a palavra de Deus. Amém? Não aquele que faz uso da palavra, mas a palavra. Então o homem está nas trevas. Um homem se apoiar no outro é um fraco se apoiando no fraco. Não vai dar em nada. Né? Você querer que um outro homem seja seu guia, é melhor você ser o seu próprio guia, porque vai dar na mesma. Agora, quando o guia é Jesus, então aí estamos começando a dar os passos certos. Amém? Então, o homem está nas trevas, o mundo está nas trevas. Então, o mundo, né, é essa corrente de pensamento que existe na sociedade. Isso não é 100%. Na verdade, muitas vezes a sociedade, o mundo, né, a moda do momento, né, está querendo nos desviar do padrão divino. Estão dizendo que as coisas, né, eram tabu e agora as coisas que antigamente eram erradas agora são certas, está tudo liberado, né? Então o mundo não é a luz, o mundo está nas trevas. Então, se eu seguir o mundo, a moda do momento, né, a filosofia vigente, né, se eu for nessa onda, né, de que as coisas estão modernas, né, então eu vou estar nas trevas, porque o mundo está nas trevas. E se nós pararmos para pensar aqui no contexto, né, dos versículos 5 a 13, os judeus estavam nas trevas também. Agora, os judeus eram um povo religioso, tinha tradição, tinha a lei de Moisés. Mas por que então os judeus ficaram nas trevas? Né? Porque em relação a Jesus, eles se tornaram duros e ignorantes. Então, né, a moda religiosa não pode salvar ninguém. Ninguém vai ser salvo por ter uma religião. A pessoa tem que receber a luz. A pessoa tem que conhecer o Verbo. Né? Muitas vezes
a religião ou a religiosidade atrapalha a pessoa de ser simplesmente cristão, simplesmente discípulo de Jesus, simplesmente fazer parte de uma igreja de Cristo. Por quê? Porque tem tradição demais para obedecer, né? Então, os judeus também estavam nas trevas, né? Então, quem quiser seguir os judeus, pode seguir, mas os judeus estão nas trevas sem Jesus, né? Então, agora, olhando o versículo 9 aí, qual foi o propósito da verdadeira luz? Iluminar as pessoas. Iluminar todo mundo. A luz é o verbo, amém? A luz é Cristo, a pessoa dele, Deus falando conosco por meio dele, da vida, obra, palavras, ensino dele. Bem, então o propósito da verdadeira luz foi iluminar todo mundo. Então Jesus veio para nos iluminar, mostrar o caminho correto para Deus, tirar as nossas dúvidas, né? Mostrar a direção, mostrar o modo de ser aceitável a Deus. Jesus veio para isso, amém? Agora, quando eu olho para o mundo religioso lá fora, o mundo religioso que quer se dizer cristão, cada um com a sua seita, cada um com a sua denominação, cada uma igreja com um nome diferente, cada uma com um jeito de adorar diferente, cada uma com o seu pastor, o seu guru, o seu profeta e a sua revelação especial para aquele grupo. Quando eu olho para isso, isso mais obscurece ou esclarece o caminho? Escurece, fica confuso. Mais obscurece, isso é confusão. Dá para notar já que Jesus não é o autor de confusão. A Bíblia diz que Deus não é de confusão. Amém? Amém. Então, não é coisa de Jesus. Então, quando nós olhamos para o mundo religioso assim, dessa forma, que mais obscurece o caminho do que esclarece, nós temos que ter consciência que isso não é culpa de Jesus. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não está no meio disso. Jesus não está de acordo com alguém que pega a palavra dele, manipula e faz daquilo um meio de vida, de sucesso, de projeção social, né? Ou de status. Não, Jesus não está, né? No meio disso. Agora, eu tenho que entender que ele não perdeu o seu poder de nos iluminar. Amém? Amém. Então, se eu deixar de lado toda a parafernália religiosa que eu possa ter aprendido no passado, e a partir de agora eu foco apenas no verbo, foco apenas em Jesus, quero apenas as coisas dele, a pessoa dele, então eu vou ser iluminado. Amém? Amém. Eu vou ser iluminado. Porque embora o homem tenha feito confusão religiosa com a palavra de Deus através dos séculos, Jesus mesmo não perdeu o seu poder de nos iluminar. Felizmente. Amém? Amém. Podemos sair das trevas. Podemos nos tornar filhos de Deus. Podemos ser iluminados por Jesus. Porque a verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina todo homem. Então vamos conhecer Jesus. Vamos olhar para Ele. Vamos focar no Deus que se fez carne e habitou entre os homens. E podemos ver a sua glória ainda. E podemos sentir, experimentar sua graça e toda a verdade que existe nele. Aí nós vamos ser iluminados. Amém? Amém. Agora, olhando o versículo 10, se o mundo não conhece a luz, onde está o mundo então? Na escuridão. O mundo está nas trevas. O que é as trevas, espiritualmente falando? As trevas é a ignorância, né, e o pecado. Quando a pessoa não quer saber de Deus, e não sabe nada sobre Deus, e não sabe nada sobre Jesus,
e acredita em tudo que qualquer um falar e muda de opinião se qualquer um disser o contrário, então a pessoa não está na luz, né? A pessoa está nas trevas. Entra aí, Tati. Tem alguém que se lembra? Hã? Vem cá. Ai, gente, desculpa, tá? Eu tô de pijama, mas eu rapidinho. Fique à vontade. Então, né, se o mundo não conhece a luz, o mundo está nas trevas. Está vendo a diferença? Conhecer Jesus faz toda a diferença. Conhecer Ele como um verbo, né? Porque é através dele que Deus se comunica com cada um de nós. Não conhecê-lo significa escuridão total. Não conhecê-lo faz muita diferença, né? Imagine, né, o quanto nós carecemos de luz. Imagine se o sol não fosse brilhar mais, né? E depois a lua também não tivesse tanta claridade assim. Como é que nós iríamos nos sentir? Né? Perdidas, Não dá pra ver nada. sem nada em que nos apoiar, né? Sem fundamento, A noite sem com a base. loja lá mesmo, imagina. Então nós realmente carecemos, né, de luz. Agora o mundo está nas trevas, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então nós precisamos sair, né, do meio